Sejam bem-vindos a mais um Arpia News. Hoje nós teremos a estreia do nosso quadro Arpia Convida, com o nosso primeiro convidado aqui na mesa. Eu me chamo Tainá Moraes. E eu me chamo Guilherme Duarte. E vamos para essa edição que está super especial, porque nós temos hoje o presidente da Arpia Proteção Veicular. É isso aí, Gilmar. Seja bem-vindo. Obrigado. Né? Nosso primeiro convidado, né, nesse quadro que a gente já estava querendo fazer já tinha um tempo, né? Guia? Já vamos começar com o presidente. Nada mais, nada menos que o presidente. Acho que justo. Justo. Né? Já que a gente fala tanto de proteção aqui, hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, né? E temos aqui uma colinha com um monte de perguntas que enviaram aqui pra gente. Mas a gente vai deixar mais dinâmico, porque nós sabemos que o Gilmar não gosta muito de câmeras, fica um pouco assim nervoso, né? Pois é, né? Tem dificuldade. Dificuldade. Mas hoje você não vai ter, não. Vamos esquecer essa dificuldade. Vamos conhecer o Gilmar, né? Vamos poder entender quem é o Gilmar. Né? Fala um pouquinho pra gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui, de verdade, poder participar desse momento, de poder deixar as pessoas claras, um pouco mais claras, Sim. do que é a proteção veicular e do que é a Arpia. E esse quadro tem sido um quadro muito... tem mostrado um diferencial, né? Tá abrindo a caixa preta da proteção para as pessoas. Então, tem sido esclarecedor. Então, vai ser um prazer responder as suas perguntas, vai ser um prazer deixar as coisas mais claras. E o que eu souber vai estar aqui. O que eu não souber... Aí a gente deixa pra próxima. Porque teremos próximas? Não, teremos muitas outras edições ainda. Mas acho que o que o Gilmar falou ali, realmente, a gente tá abrindo realmente uma caixa preta, né? Da questão da proteção. Acho que a gente tem tirado muita dúvida da galera. Sim. O pessoal tem assistido, tem gostado bastante dos quadros. O pessoal para a gente na rua, né? Pra falar, cara... É muito bacana o que vocês estão fazendo, porque a gente é diferente, né? Aqui, o Arpia responde recentemente com pergunta aqui da galera, como é que eu faço para escolher o melhor pneu? Onde que eu compro peça para o carro? Né? E hoje a gente pode assim, dar ênfase, né, na questão da proteção veicular, Sim. que é uma dúvida muito grande. A gente tem bastante pergunta que eu mesmo tenho, a gente estava conversando antes, né? Eu tenho perguntas de, será que eu posso transferir de um carro para o outro quando eu troco de carro? Então, assim, acho que tem bastante coisa aí pra gente falar hoje. Tem bastante pergunta. Então, vamos começar, né? Vamos sim. Vamos começar por qual pergunta, Gui? Eu queria hoje saber qual o principal benefício hoje que a proteção veicular ela te entrega, né? Porque hoje tem na verdade... Tem duas coisas, né? Uma que a galera confunde bastante, a proteção com o seguro, né? Confesso. E eu queria poder distinguir a diferença de um para o outro e poder também entender um pouco dos benefícios, né? Que a proteção ela te entrega. Sim. Começamos com perguntas fáceis, né? Fáceis. Então, o principal benefício hoje que a proteção veicular tem, eu acredito que é essa questão de pouca burocracia para você aderir aos benefícios. Então, para mim, o principal benefício é isso, é você ter pouca burocracia. Uhum. Então, para você fazer uma proteção, você precisa de alguns documentos e o seu bem está protegido, né? E a principal, né? São várias diferenças entre seguradora e uma associação de proteção veicular. Então, a gente nunca vende que nós somos tipo parecido ou algo semelhante a seguradora. Não, nós somos uma associação de proteção veicular. Não existe nada que se compare. Então, existem várias diferenças. A principal delas é você poder ter o seu bem protegido. Então, independente de quem dirige, aonde você mora, a cor da sua pele, a sua idade, a gente não está preocupado com isso. A nossa preocupação é o seu bem. Então, quanto o seu bem vale, quanto você vai receber dele. Ponto. Eu tenho um bem de 60 mil, eu tenho um bem de 15 mil. Beleza. Está dentro dos critérios, né? Passou pela vistoria, ok, você vai estar protegido. Diferente do seguro, que tem as suas credenciais. Uhum. Se é mulher, paga menos. Se é homem, paga mais. Se tem idade X, paga mais ou menos. Isso aí. Questão também do principal condutor. Então, da idade, você tem, é o condutor, né? Uhum. Então, é o Guilherme que dirige aquele veículo. Ponto. Então, se for a Tainá, já perde aquele benefício. Então, a principal diferença, na minha opinião, é essa. E qual o diferencial da Arpia hoje para você? O meu maior diferencial que eu acredito, né, dentro da nossa associação é o cuidado. Você tem... O associado ele tem direito de sentar para conversar com uma pessoa física ali.
né? E se ele tiver uma ligação, ele vai ser atendido e vai conversar. Enquanto ele não tiver o entendimento daquele fator que ele está buscando, a gente não finaliza a ligação. Eu até contei para vocês antes de um caso que um associado estava lá no escritório, foi até lá, não se sentiu confortável, já é um senhor. Então, se sentiu confortável em resolver por ligação. Sim. Pô, posso até ir? Pode, está convidado. Foi até o escritório, sentou lá e tinha uma dúvida que talvez para a pessoa que já vivenciou isso, né, que tinha um pouco mais de informação, é uma coisa mais simples de ser entendido. Para ele tinha muita dificuldade. Ele queria entender quem pagaria a entrada dele que ele deu no carro quando ele comprou. E a gente explicou que era a FIP, que era o que mandava, né, naquele bem dele. Então, assim, acho que o maior diferencial da Harper hoje é esse contato humano. Que não é robotizado. O contato humano e que a gente está em falta hoje. Muita coisa. Qualquer negócio, não é só nesse ramo. Se a gente for falar de operadoras, tudo né, é de telefonia, você vai ligar, você vai ficar horas para conseguir falar com alguém. A gente passa por isso. Quando um carro ele é quitado, a gente precisa entrar em contato com a financeira para pegar a quitação, o termo de quitação. E às vezes, cara, a gente leva dias para conseguir, porque fica no WhatsApp ali, no robô, até conseguir um número para ligar, para ficar um tempão também no robô. Então é muito difícil. Isso é estressante. Esse diferencial de vocês, né, que fica aqui bem claro, eu, antes de ser convidado, né, para gravar aqui com vocês, ter essa parceria, essa amizade, né, que hoje eu posso dizer que eu tenho uma amizade com vocês, eu era associado de vocês, né, e eu acho que o diferencial para eu fechar com vocês foi justamente isso, esse relacionamento interpessoal. E você sempre fala isso. Sempre é o exemplo que eu dou para todos os meus amigos que hoje também são associados à Harpia, né? Que hoje, assim, você tem um local físico, né? Você é amparado por pessoas. Você não tá ali com um atendente de telemarketing pelo telefone, né? E às vezes é normal, já sofri um acidente, né? Há muitos anos atrás com o meu veículo, onde às vezes eu me estressava no telefone e o que eu recebia era a chamada sendo desligada. A musiquinha. Né? Não, nem musiquinha, era tudo, acabou. Senhor, já foi isso, senhor, já falei, senhor. Isso aí, hoje não. Bem estressante. Isso, e eu não conhecia tanto a Harpia, né? Então, eu fui assim, o principal motivo para eu fechar hoje, eles têm loja física, vou lá, entendeu? Então, qualquer coisa que acontecer, vou lá, vou conversar com eles. Então, assim, isso para mim foi um grande diferencial, né? Então, depois, meu primeiro, meu segundo, já tô acho que no meu 5º ou 6º carro com vocês em 2 anos, né? Amém. Fechar. Então, que continue assim. Né? Foi o ASX, foi primeiro, aí veio a Mercedes, o Compass, o HRV, o New Civic. A gente já entendeu, Gui. Então, cara, e vão ter muitos outros. Amém. Entendeu? Meus carros também estão protegidos lá. Na verdade, o meu, né? O seu, né? Então, e eu acho que assim, eu acho que isso é um diferencial que tem que ser dito, tem que dar ênfase, né? Eu sempre comento isso com a galera e você agora falando desse acontecimento com esse senhor, às vezes eu não perguntei a idade, não sei se... Já era um senhor mesmo. Assim. Já era um senhor, né? Então, assim, eles vão ter um pouco mais de dificuldade de você ter esse contato, né, pessoalmente. Sim. Você tá ali conversando com a pessoa. Cara, eu acho isso já bem bacana. Entendeu? Mas vamos às próximas perguntas, tem bastante dúvida. E a gente sabe, desculpa não, mas a gente sabe que lidar com a mão humana é difícil. Então, você fala assim de funcionário, que nem todo funcionário, às vezes, tá pronto para atender aquele tipo de pessoa, né? Uma pessoa com pouco conhecimento. Então, assim, a gente sempre tenta ter a nossa equipe bem treinada, instruída a lidar com todo tipo de pessoas. Né? Porque o assunto que é simples pra gente não pode ser simples pro outro. E por isso esse programa tá acontecendo hoje. Porque a gente fala aqui de assuntos, caras, tipo roubo. Uma pessoa foi roubada e não comunicou à polícia. Às vezes, para uma pessoa, esse assunto é simples e para outras não é. Então, a gente tenta sempre deixar o mais claro possível. Pouquíssimas proteções veiculares você consegue ver quando a pessoa fechar, ela recebeu o termo de adesão dela, né, o contrato. Lá a gente manda, a pessoa recebe, ela tem direito a ler, ela vê, não gostei de um termo, a gente explica. Então, a gente tem a nossa equipe preparada, então isso é muito importante falar, sabe? Por mais que a pessoa não vá até o escritório, more longe de uma base nossa, ela ligando, ela vai ter uma pessoa bem treinada, com paciência. Importante. E eu sempre falo, né, quem está com o problema é quem está na rua. Imagina, seu carro está quebrado, furou um pneu, qualquer coisa tenha acontecido, você está com problema.
Quem tá no escritório, tá com o ar-condicionado, tem um cafezinho, tem a Sentadinho. água, tá tranquilo. Ele tem que ter a paciência. Sim. E o que a gente não vê acontecendo em muitos segmentos. Não só nesse ramo, em muitos. Né? A pessoa que está sentada no escritório, que devia ter a paciência para explicar, é quem está agoniada. Quem quer desligar o telefone a qualquer custo. Então, a gente sempre tenta, e fica aqui, né? Abraço a minha equipe lá, que todo mundo sempre... Abraço a pessoa que o Gui perturba 24 horas eu lá na perturbo Harpia. Mesmo. Tadinha, tá Não, dó. galera, eu não tenho que reclamar da equipe da Harpia, não. Não é porque a gente tá na frente do presidente, não. É porque eu, pelo menos, sempre fui muito bem atendido. Entendeu? Sempre fui muito bem atendido, tanto pessoalmente como virtualmente. Vamos à próxima pergunta. Vamos. Vamos à próxima pergunta. Vamos aqui, ó. Uma que é bem interessante, porque eu estou com uma cola. Porque é muita pergunta que mandaram aqui pra gente, viu? Ó, vamos lá. É possível transferir a proteção veicular para outro veículo em caso de troca ou venda do atual? Então, na associação, a gente não entende como transferência, né? A gente cancela o seu a sua atual proteção e inicia uma nova proteção. Então, você faz todo o processo de novo, que por mais simples que seja, ele é necessário. Que é a vistoria daquele carro, o pagamento da taxa de contratação e de taxa de instalação. Do antigo, você não paga nada. Você paga só referente ao período que você ficou protegido. Então, vamos lá. O carro A é o meu carro antigo, meu carro B é meu carro novo. Então, meu carro A, eu fiquei protegido até o dia 10, eu vou pagar proporcional. Tendo em vista que a proteção, ela é pós-paga, né? Eu uso para pagar. Então, eu vou pagar até o período que eu fiquei protegido. E quando eu proteger o próximo, eu vou pagar no mês seguinte a minha mensalidade referente ao período que eu fiquei protegido também. Então, cancela um e inicia outro. Então, a gente não entende transferência, né? As pessoas sempre perguntam isso, mas seguro faz transferência. O seguro, você pagou já anual. Então, você tem um dinheiro lá com a seguradora para que você consiga fazer essa transferência. A gente não tem nenhum valor que não seja o nosso. Então, você vai transferir e vai iniciar uma nova proteção. A seguradora vai te cobrar um valor para essa transferência, né? Que vai ser a diferença de um carro para o outro, se ele for mais valioso, e você vai pagar um valorzinho a mais e continua a proteção. No caso, para o seguro. Para a gente, a regra é outra. Então, como a gente não tem nenhum valor, segue assim. Ficou claro? Não. Foi didático? Não, ficou bem claro. Explicou bem. Eu aqui que eu não entendo, eu tava assim, ó. O que eu tinha de dúvida, né? Que é até uma das perguntas que estava na nossa pauta, eu poderia te perguntar, era a respeito da adesão, né? Como é que ela é feita, se tem diferença de adesão de um veículo para o outro, né? De valor do veículo, vamos botar assim. O que a gente chama de taxa de adesão ou taxa de contratação, que é o termo que a gente mais utiliza, é um valor fixo. Então, qualquer veículo, né? A gente tem um valor para qualquer veículo, seja carro e qualquer um que seja moto, tá? O valor é fixo. É fixo. Então, esse valor, ele tem que ser pago para que você passe a fazer parte, né? Aderir aos benefícios. Sim. E a taxa de instalação do rastreador, aí é um valor da taxa para o cara ir lá instalar, né? Porque é uma empresa terceirizada que faz serviço. Então, assim, pagou esse valor, a sua mensalidade só vem no mês seguinte. Ponto. Então, tem um carro mais valioso. A taxa, o que pode mudar, né? É a taxa de instalação do aparelho rastreador. Que é um carro mais valioso, pode ser que tenha mais aparelho rastreador ou um aparelho rastreador mais potente. Então, até vou aproveitar a oportunidade aqui, né? E vou até fazer um anúncio. A Harpia hoje é uma das pouquíssimas associações ou seguradoras, né? Comparando qualquer coisa, que utiliza equipamento de 4G. Então, hoje a gente está utilizando tecnologia 4G para os nossos rastreadores. Então, isso é um diferencial absurdo, sabe? Porque o 2G está sendo desligado, o 3G está com pouca manutenção, né? Posso até estar falando alguma besteira, não é minha área, mas o importante é que a gente utiliza hoje um equipamento de uma tecnologia mais atual, né? Uma tecnologia mais atual, entendeu? Tem que estar atualizado. Não, sim. O fato de você conseguir monitorar, né, teu veículo ali em tempo real, né, fazendo a trajetória, isso já é um diferencial muito grande. Agora, perdão, gente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta assim mais pessoal, que eu gosto, né, dessas coisas. Qual é a sua meta hoje para a Harpia? Ou sonho? Hoje, né, a nossa, né, como no quadro de diretoria, é que a gente consiga o reconhecimento pelo que a gente é em matéria de qualidade, né?
Se você vai perguntar isso para algum outro presidente de associação, talvez fale, eu quero ter tantas mil placas, tantas milhões de placas, quero, né? Hoje não, hoje eu quero que a ARPA seja reconhecida pelo que de fato ela é. Né? Hoje não existe associação no Brasil, nem seguradora, que se compara nesse nível de qualidade. E é esse que é reconhecimento que a gente busca. Ser reconhecido a nível nacional por isso, pela qualidade que é o nosso diferencial. Pelo atendimento, pela presteza no atendimento, né? Pela qualidade no atendimento, pela qualidade no serviço feito. Então, carro batido hoje não é um simples carro batido pra gente, não é qualquer oficina que se coloca, sabe? As peças não são qualquer coisa. Então, a gente tem todo esse cuidado, esse crivo para quando o associado receber o veículo dele, tenha o prazer de pegar o veículo dele de novo. Não sei se você já passou por essa experiência, eu passei recentemente, eu tive uma colisão grave, e quando a gente entra no carro depois, mesmo que batido, ou depois dele consertado, você não sente mais o prazer daquele veículo, sabe? Eu tinha o meu maior prazer, eu entrava no meu carro, eu amava o meu carro. O pessoal falava, pega um carro mais novo, um carro mais potente, um carro mais, né, Guilherme? Um carro mais tecnológico, mas eu tinha o prazer no meu carro. E quando eu sentei nele depois da colisão, é como se não fosse mais meu. E aí, às vezes, a pessoa não tem condição de pegar aquele carro e trocar por um outro. Sim. E aí é isso que a gente quer, que quando a pessoa volte aquele carro batido, ela não tem o mesmo prazer, ela tem um prazer maior. Ela vê o carro e fala, cara, meu carro tá... Zero. Eu não sei se alguém contou pra vocês a experiência do senhor, esqueci o nome dele, que teve um Logan batido com a gente. Não. Não. Ele já não tinha mais prazer no Logan antes da batida. Depois da batida ficou pior. E quando ele pegou o Logan todo pintadinho, bonitinho, ele ficou super Como alegre. se fosse um carro novo. Essa é a experiência que a gente quer trazer para as pessoas. Eu já não tive essa experiência quando eu bati com um ponto. Ele voltou pra mim e já não era mais o meu carro. Né? Isso já tem bastante tempo. Então... Isso acontece sim, muito. Sim. Mas não foi batido lá com a gente, né? Não Por foi. isso. Foi o meu primeiro carro. Olha. Tinha 18 anos. Então, amava o carro, né? Era uma paixão e era um sonho também, o Fiat Punto na época, por 18 anos. E depois que eu bati com ele na Grajaú Jacarepaguá, quando ele voltou do seguro, na época, uma seguradora, não era mais o meu carro. Não era. Você percebia a diferença de pintura, parece que pintaram só da metade pra frente. Mas a maioria é assim mesmo. Pois é, e aí eu não tive mais gosto, acabei vendendo o veículo, né, e adquirindo um novo. Essa experiência que a gente quer passar, uma experiência diferente. A pessoa poder entrar no carro dela e falar, cara, superar as expectativas. Acho que a palavra é essa, superar as expectativas. Tá esperando por algo e ser surpreendido. Eu acho isso bem bacana. Hoje, acho que qualquer pessoa que tem tanto um seguro como uma proteção, né? Qualquer um dos dois, quando ela... Acho que por esse motivo que quando ela bate, ela fica torcendo para dar perda total no veículo, né? Ela torce para dar perda. Ela não queria bater, mas agora que bateu... Tomara que dê perda total. Né? Pessoas também que têm um carro roubado têm isso, né? Chega já com essa questão. Tomara que não ache. E é uma coisa que a gente precisa quebrar. É a primeira coisa que falam. Tomara que não ache. A gente precisa quebrar isso, porque muitas vezes a questão do financiamento do carro, os juros do financiamento, é muito melhor que você recupere o bem, né? Que ele, né, que a gente conserte, que a gente entregue ele novo. E, de novo, cara, pra gente... O que faz diferença é a experiência. É a experiência. Então, é uma coisa muito maior do que o que a gente pode escrever aqui em qualquer pedaço de papel. Sim. Sabe? É a pessoa vivenciar isso. Ela chegar lá, olhar pro carro dela e talvez as pessoas não falem isso, mas o carro talvez é o maior bem que uma pessoa tem. Sim. A gente pode, né, tirando filho, né, família... Mas, assim, físico, material, é o maior bem. É o maior bem. Durante muito tempo que eu tive de mais valioso, tirando minha família, foi o meu carro. Claro. Tem gente que mora de aluguel, paga um aluguel caro, num lugar pequenininho, mas o carro tem, né, um carrão. E a gente sabe que o brasileiro, principalmente o carioca, valoriza essa questão do carro. Valoriza bastante o carro. E o carro... Status, né? Status. E o carro também não é só... luxo hoje. Carro é necessidade. Necessidade. Se depender de ônibus hoje, se depender de... quem tem filho, tem que ir em mercado, não adianta. Depender de ônibus, Uber, não dá, gente. E eu vou te falar, até falando do Uber, você depende hoje do Uber. O carro, ele não é só uma dependência, enfim, ele virou um ganha-pão.
Sim. Sim, O também. carro, ele não é só hoje para você usar como meio de locomoção próprio. Ele é utilizado por muitos como ganha-pão. O salário do verdade. cara depende daquilo ali. Verdade. Verdade. Eu acho que o veículo hoje realmente ele passou a ser um maior bem, né? Tem pessoas que investem em casas, né? Mas eu acho que realmente tem outras que preferem investir no veículo. Eu investiria em casa, confesso. Mas eu não vivo sem carro. Não, acho que assim, é até... Como é que eu posso colocar isso, né? Não é menosprezando a profissão nem o carro de ninguém, não entenda dessa forma, mas vamos botar hoje que um advogado, você tem uma causa para colocar na justiça e o advogado ele vai na sua residência com uma Palio. E você vê um outro advogado que vai na sua residência com uma BMW ou uma Mercedes. É, Com Juca. qual que os dois te passam o mesmo orçamento. Às vezes o da Palio, ele é até melhor profissional do que o da BMW. Mas qual que ele vai te passar mais credibilidade? Né? É a questão do veículo, ela influencia sim, né? É aquela questão da roupa, né? É a capa que Eu ia falar isso exatamente, agora. Você entendeu? vai... Não adianta. Não julgue o livro pela capa. Mas Lógico, acabam julgando. é certo, mas as pessoas, né? Nós, é uma questão, por mais preconceituosa, talvez, Sim. mas é uma essência. Você vai ver o cara e você vai pensar, fala, pô, será que esse advogado é bom mesmo? Porque se ele tem uma palha, porque ele não tem tantos clientes. Se ele não tem tantos clientes, ele não tem tanta experiência. Isso aí. Se ele não tem tanta experiência, Verdade. talvez. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que a maioria, assim, da família fica meio apreensiva. A proteção veicular cobre danos causados por terceiros? sim. Como funciona nesses casos? Como... Vamos lá, sua pergunta fácil, graças a Deus. Vamos lá, como é que funciona? Molinho. Vamos supor que eu tenha... Um terceiro venha e bata no meu carro, tá? Aí, terceiro fugiu, sei lá. É o que acontece bastante. Acontece muito. Sim. O terceiro bateu e fugiu. O terceiro, ele não vai ter direito à cobertura, tendo em vista que ele foi o causador. E fugiu também. Mas o associado tem o direito total daquela cobertura, tá? Obviamente, passa por uma sindicância, é feita uma análise, mas o associado tem o direito à cobertura. Se o associado bateu no terceiro, aí cobre o dele e o do terceiro. E o do terceiro. Tá? Se o associado, por algum motivo, né, o carro dele já aconteceu, do associado ter um carro pouco danificado e o do terceiro ter ficado muito danificado. E ele quer consertar somente o do associado, do terceiro. Aí como é que funciona nesse caso? Ele vai pagar metade da taxa de contratação. Esqueci o nome. Ih, deu branco. Taxa de participação. Sim. Então vamos recapitular para Recapitulou aí. ficar bom esse corte. No caso da proteção, que o associado colidiu com o terceiro. O associado foi o culpado, tá? Ele tem o direito, tá? Do conserto do carro dele e do terceiro. Ponto. Vai consertar os dois. Paga a taxa de participação e conserta os dois. Se o terceiro veio, bateu no associado, fugiu, o terceiro não tem direito. Não tem Tendo em vista direito. que a gente talvez nem saiba quem é. A gente entra com uma ação também contra o terceiro, gratuita para o associado, tá? A gente entra com uma ação contra o terceiro para que ele pague as custas, né? Arque de próprios meios, né? Isso aí, ele vai ter que arcar com o custo do acidente. Mas aí a gente conserta o carro do associado, ponto. Se for consertar, caso de consertar só o do terceiro, o associado foi lá, causou o acidente e quer consertar só o terceiro. Talvez o carro dele não vale a pena, foi pouca coisa, e do terceiro ficou mais danificado. Aí sim, ele paga metade da taxa de participação. É franquia que o pessoal chama, né? Tem uma franquia. galera que chama de franquia. Franquia é o termo utilizado pela seguradora. Pela seguradora. Isso. No nosso caso, é a taxa de participação. Entendi. E aí ele paga a porcentagem dele lá, metade, e conserta só o terceiro. Ponto. Entendeu? Gui, Entendi. aqui é tudo diferente. Poxa, Até o atendimento é diferenciado. Ficou bom? tudo diferente. Não, Ficou bom? muito Ficou bom, claro? muito bom, excelente. Ficou claro. E deixa eu, aproveitando aquele gancho também da diferença da Palio para a BMW, tem diferença na contratação, né? Restrição referente ao valor do veículo hoje para fechar uma Tem. proteção? Tem. Hoje, a gente protege carro só até 150 mil, se eu não me engano. Então, a gente tem um teto de proteção. E o mínimo é ano, né? Então, a gente, em valor, não tem, mas de 20 anos. O carro tem que ter 20 anos de uso. Entendi. Carros em 2000 para trás, né? No caso, Já 2003, né? Para trás, a gente Já não. protege.
Como que funciona hoje com a questão de proteção? Vamos falar focado na Arpia, a questão do 24 horas, né? De atendimento, né? Como é que é feito? Vocês têm um número, né, específico para ligação? Assistência 24 horas é um assunto muito, muito legal. Assistência 24 horas, ela contempla ali, né? Do reboque, a chaveiro, borracheiro, pane seca, pane elétrica. Então, você tem um pacote de coisas, principalmente no plano master, que é o plano mais completo que a gente tem. Mas, assim, o número que a gente tem um 0800, Sim. tá? Que é para lugares, às vezes, a pessoa não tem crédito, essas coisas. Mas o mesmo número que a gente utiliza para dúvida, para segunda via de boleto, para pessoa que só quer conversar, né, que tem muito. Qualquer outra coisa, a gente utiliza esse mesmo número para assistência 24 horas. Então, isso cria uma facilidade muito grande para o associado. Porque, às vezes, você vai pegar na internet número para ligar, quero reboque da empresa tal. Tem um montão de número. Aí você vai ligar para um, não é que esse. Aí você ligou, não é esse. Você ligou, não é esse, é outro. Sim. Então, a gente tem um número, que esse número serve para todas as coisas. Então, assim, esse número é um número padrão nosso, que é o WhatsApp, ligação e tudo. E você tem o número que é o 0800, que é o gratuito. Sim. Então, é o mesmo número que você consegue resolver todas as coisas. E aí... Uma facilidade muito grande. A questão dos benefícios, a gente ficaria aqui 2 podcasts para falar de todos eles. E vou te falar, e eles respondem rápido, porque quando aconteceu aquela coisa toda com o meu carro lá no início do ano, foi 8 horas da noite que meu marido mandou mensagem e, tipo assim, responderam rápido demais. Né? E deram toda a atenção pra ele, porque ele ficou nervoso. Então, assim, fora o atendimento rápido, deu um suporte bacana. Então, eu acho que isso é super importante. Eu vi ali que eles não estão ali só pra, é só uma coisinha aqui, robô, só amanhã. Não. Eles responderam rápido. Sim. Foram, fizeram todas as perguntas necessárias e botaram já pra correr, ver tudo que tinha que fazer, trâmite, tudo. Então, assim, eu posso falar com clareza que realmente responderam super rápido. Esse fato é muito importante. Às vezes, 2 coisas aí, né? Primeiro é essa questão das perguntas, você falou, é um assunto muito bom. Porque às vezes a pessoa fica chateada com um monte de pergunta. São perguntas necessárias, Sim. infelizmente. Por exemplo, às 24 horas você precisa de um reboque, você vai perguntar lá, o atendente faz a pergunta, quantas pessoas tem no carro? Aí a pessoa fala, mas eu não quero saber disso, eu quero só o reboque. Mas é importante saber quantas pessoas tem no carro pra gente mandar um táxi, se for o caso. Sim. Hoje a gente utiliza até a Uber, né? Pede Uber, tem direito ao reembolso. Mas a gente precisa saber se você vai precisar. Então, toda pergunta tem um fundamento. Eu lembro que eu acho que vocês fizeram assim, já olhou o quarteirão em volta? Aí meu marido, já olhei 3 vezes, pelo amor de Deus, por favor. Porque tem pessoas, às vezes, que... eu parei o carro aqui. Aí a gente abre todo o acionamento de roubo. Aí, não, desculpa, hoje eu parei na quadra de trás. Nossa. Então, a gente sempre tenta naquele momento... Porque quando você chega no local que você acha do seu carro, você já desespera. Desespero. Então, às vezes, o tic-teco não funciona legal. Isso aí. Então, às vezes, tá ali para te acalmar. E primeira pergunta do nosso script é, você tá bem? É a primeira pergunta. Você tá bem? Nessa hora, meu marido... Tá bem? Não, tô. Ai, minha pressão. Não tem como a pessoa ali tá tranquila. Não tem. Mas assim, essa pergunta é porque a gente conhece a criminalidade. Muitas das vezes ele não quer só o carro, ele quer ceifar uma vida ali. É verdade. Então a gente pergunta, olha, você tá bem? A sua família tá bem? Não, tá todo mundo bem. Então o resto é com a gente vai resolver. Você pode ficar tranquilo nos passos a seguir. Mas a nossa primeira dúvida é se você tá bem. E deixa eu tirar uma dúvida, né? Que eu já tive conhecidos que já passaram por isso. Me diz o passo a passo aí. Tive meu veículo roubado, furtado. Entra em contato com a proteção ou vou na delegacia primeiro? Vamos lá. Furtado. Na teoria, seu celular tá com você. Sim. 190 e 0800 de associação, ponto. Depois você vai ter delegacia, porque só faz o RO físico. Físico. Então você consegue ligar para o 90 e consegue ligar para a associação. Né? Não é nenhum mistério nesse caso. O roubo. O roubo, a gente sempre diz, avisar o quanto antes a associação. E o quanto antes é o mais rápido possível. Por quê?
a gente precisa ter que essa informação aconteça e chegue rápido para que a gente utilize dos nossos meios para fazer as tratativas necessárias de forma rápida. Então, pensa, eu fui furtado, né, ou roubado. Vi lá, o roubo foi 2 horas da tarde, eu muito tranquilo, fui para casa, tomei um banho, né, descansei, tem como. fiquei lá tranquilo. E aí depois eu falei, acho que eu vou na delegacia agora. Aí fui na delegacia. Aí depois, vou ligar para a associação, né? Só para avisar, né? Vai que eles, né? Aí liga. Vocês já se passaram 4, 5 horas do crime. É um risco para você mesmo. Que pensa, são 5 horas uma pessoa andando com o seu carro, que está no seu nome, fazendo o que ele quiser. Que bem entender. Porque, assim, até então ninguém sabe que seu carro foi roubado. Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Associação, ninguém sabe. Sim. Então, qualquer besteira que ele faça... Um atropelamento. E a mesma coisa do celular. Se o celular foi roubado, se você não fizer um boletim de ocorrência, o que ele fizer ali... Depois vai falar assim, mas ele transferiu um dinheiro. Tudo bem que precisa de senha, né? Mas vai que sua senha está salva no seu celular também. Mas ele a facilidade às vezes atrapalha, né? Nenhum seguro de celular ou de banco vai te reembolsar esse dinheiro, sabe? Mas você nem avisou, você não tem nem boletim do que você perdeu. Como que agora você quer correr atrás de algum direito? Mas então, vamos lá. Olha, eu indo para o que aconteceu comigo novamente. No caso, o meu marido ligou para vocês. Foi a primeira coisa que ele fez, né? Ligou, foi fazer foi na delegacia, só que não lá na delegacia ele passou mal, teve que ir para emergência. Uhum. Aí, nesse caso, por ele ter ligado primeiro e não conseguiu concluir na delegacia, também entra nessa questão aí que você acabou de falar, ou a gente consegue pegar algum registro dele, dar aquele suporte? Então, desde o momento que a gente foi avisado, a gente vai começar a fazer os trâmites da recuperação. Tem rastreador, a gente vai avisar, né, nossas equipes, né, para que consiga, de alguma forma, ir atrás e ver, visualizar o carro. Assim, a gente tendo contato visual, chamar a Polícia Militar, né? Quem faz a recuperação é a Polícia Militar, tá? Então, esse é um poder do Estado. Agora, se não existir a comunicação formal para a polícia, a gente também nada pode ser feito. Sim. Mas a polícia não tem uma informação de que esse veículo foi roubado, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Todos os trâmites precisam ser respeitados. Obviamente, tem esses casos. Já teve casos de associado que ficar refém, que ficou refém, né? Bandido armado, e vai ligar para quem? Tem condição. Foi 2 horas depois que ele conseguiu avisar, 3 horas depois, mas ele estava refém. Então, tava durante o ato, né? Então, esse tempo ainda entra como parte do processo do roubo. Teve associado que foi sequestrado, ficou dentro do carro sob forte ameaça, teve que passar cartão, Pix, tudo está comprovado. Então, ele só conseguiu comunicar horas depois. Porque foi horas depois que ele foi solto. Então, a partir do momento que você está livre e tem as condições, os meios, aí sim, aí a gente pede que seja o mais rápido possível. Delegacia, associação e a ordem não importa muito. O importante é que as duas coisas sejam feitas, né, o mais rápido possível. Hoje, qualquer pessoa do seu lado ali, você, por favor, pode emprestar o telefone, preciso fazer uma ligação. Verdade. E assim, lembrando que quando a gente fala da associação e na qualidade que nós temos, a gente está aqui para servir. A gente está aqui para servir. Olha, eu estou no meio do nada. Calma aí, a gente vai te mandar uma pessoa até o senhor. A gente vai mandar um Uber, né, um táxi, né? Nem que eu mesmo saia de carro e vou lá buscar. A gente vai dar um jeito para salvar aquele associado e tirar ele daquele momento de estresse. Entendi. Nós estamos aqui para servir, né? Então, às vezes, as pessoas padecem porque quer, né? Não precisa sofrer. Fez uma ligação, a gente vai ajudar, né? Vamos lá, mandamos o Uber, se for dentro do horário de expediente, por que não mandar um funcionário nosso até ele, guiar ele até a delegacia, ajudar ele nos trâmites, né? Lembrando que a gente tem gente de todas as idades, gente que tem dificuldade, gente que tem vergonha, às vezes, de pedir carona, de pedir ajuda. Tem gente que tem vergonha. Eu sei então, como é que é. Às vezes está ali, e nós não, nós estamos sendo pagos. Nós vamos servir. Esse é o ponto. Entendi. Entendeu? E me tira uma dúvida hoje. Além dessa situação, né, que a gente está falando meio que sobre exclusão, né, da cobertura em caso da pessoa não comunicar, né, às autoridades, diz hoje assim, os principais motivos que hoje cabe a exclusão da proteção, né? Vamos lá. São vários também motivos que você pode ter a perda do benefício. O principal, assim, que eu vejo é, às vezes, a pessoa mentir. Faltar com a verdade em algum item, né? Às vezes por desconhecimento ou não, mas não importa.
Não tem como a gente saber. Mentiu porque de boa fé, mentiu de má fé. Mentira, mentira. Então, a gente tem uma parte do nosso termo, do nosso regulamento, que deixa isso claro. Né? Não pode, em nenhum momento, faltar com a verdade nos itens que você vai esclarecer. Então, vamos lá. Eu colidi, eu fui o causador. Às vezes, com medo de perder a cobertura, eu vou lá e falo, não, não fui eu, não. Veio uma moto, surgiu do além e me jogou ali e eu bati. Ok. A gente vai ver câmera. Hoje tá tudo filmado. Tá. É Vai difícil mentir hoje em dia. Vai ver câmera, não tem moto. Não existiu nada. Tá aí. E aí? Perdeu a cobertura. Questão de roubo, furto. Pessoa é roubada, ela é furtada. A partir do momento que ela viu que foi o furto aconteceu, ela tem o dever legal, né, para salvaguardar ela, a associação e quem está em volta. Eu já perguntei para o associado, mas você não sentiu medo? Você viu o furto, não comunicou, ninguém não sentiu medo? Ah, eu tenho um cachorro. Então, não faz sentido, sabe? Tá, e aí? Então, a gente precisa comunicar. Cara, assim, eu sempre brinco com essa frase que eu vou dizer agora. Você pode odiar a polícia. Você pode ser das pessoas que gritam, né? Fim da polícia militar. Mas na hora que acontece, é o primeiro caminho que você liga. O calo aperta, meu amigo. Eu, todo respeito à polícia militar, quem nos ajuda, quem, sabe, eu tenho o maior respeito. Mas quem não tem, vai ser a primeira pessoa que ele vai ligar. Batman, né? Vai ser a primeira pessoa que ele vai ligar. Então, se não ligou, bem, eu sempre brinco com a minha filha, né? A gente passa assim pela polícia, ela fala, a polícia fala, nossos amigos. Que quem não deve, não teme. Não tem porquê. Verdade. Tem porquê. Você vai passar numa blitz, você vai passar na blitz nervoso, é porque você tá com o documento atrasado, tem alguma coisa errada. Por exemplo, tô dirigindo, tô indo a São Paulo chovendo. E os pneus do meu veículo, ele não está de acordo com a rodagem, né? Já atingiu ali o limite, por exemplo, para o Detran, não passa mais na vistoria. Então, assim, isso caberia a exclusão, por exemplo, do benefício? Sim. A falta de manutenção do veículo, né? Sim. Olha, por mais complicado que seja esse assunto, né? Então, às vezes a pessoa que está assistindo, né? Vai pensar assim, sempre tá com o pneu novo. Não. O que precisa ser entendido se aquele acidente comprovadamente foi causado pela falta de manutenção, sim. Você assumiu o risco de colocar o seu carro. E você disse bem claro aí, o Detran, não, quem é o órgão regulamentador daquilo? É o Detran. Então, se o Detran disse assim, você não pode, você não está apto, mas eu não levei para fazer vistoria, porque você sabia que seria negado. Então, se o órgão que regulamenta diz esse carro pode trafegar em vias públicas, sim, não pode, seria um crime eu dizer, não, o acidente aconteceu, está liberado, paga. Não posso. Então, é a mesma coisa que as pessoas me perguntam assim, habilitação. A habilitação vencida, ela tem direito à cobertura, tá? Do evento. Bati, a habilitação está vencida, não tem problema, né? Por quê? Porque é ato administrativo, é administrativo do Detran, ponto. Agora, eu não tenho habilitação. Então, você não está apto a conduzir o veículo. É isso. O órgão que regulamenta, ele diz, você não tem habilitação para dirigir, então você não pode dirigir. É a mesma coisa, você vai fazer cirurgia comigo, que não sou médico? Eu não tenho a carteirinha lá dizendo, estou apto a ser um cirurgião. Se bem que hoje em dia virou moda. Então, a gente tem... Isso é muito importante, sabe? Você tem que ter o veículo próprio para trafegar em vias públicas. Isso não é na ARPA, isso é qualquer seguradora, qualquer associação vai seguir esse parâmetro. Entendeu? Entendi. Então, assim, só que tem que ficar claro. O acidente, ele tem que ter acontecido por aquele motivo. Sim. Ok? Eu estava trafegando, um alienígena desceu no meu carro, amassou meu carro. O pneu não tem nada a ver com alienígena. Entendeu? Então... Tá coberto. Tá coberto. Se o acidente aconteceu por motivo daquele item de segurança do seu carro ter sido descumprido, aí, infelizmente... Entendi. O veículo da frente freou, você freou, mas o carro derrapou e bateu. E às vezes o próprio associado diz, olha, eu estava em distância de segurança, eu estava todo certo, eu visualizei que ele freou, mas não consegui frear, não consegui parar. Aí vocês fazem a revisão, né? A revisão do veículo, não. Vocês vão lá e fazem esse check-in, né? E existe um perito, né? O perito vai até o local, ele avalia aquele tempo de frenagem. Nossa. O caso mais recente que a gente pode falar é do próprio Kaique Brito, que foi atropelado. Ali foi comprovado que a distância que ele apareceu na frente do carro e que o carro estava
O cara com pneu ótimo, com freio bom, com prudência, na velocidade da via, ele não conseguiria parar. Não teria como. Entendeu? Por que o motorista foi absolvido? Exatamente por esse motivo. Se ele tivesse tido uma distância boa, mas o carro tivesse com o pneu careca, o freio ruim, alta velocidade, ele era o culpado. Hoje estava preso. Não tem discussão. Como é Verdade. importante, né? Tá tudo certinho, Exatamente. pneu, tudo bonitinho. Não, porque pode acontecer da gente esbarrar com alguém que, eu não acredito em seguro ou em proteção. Por quê? Porque eu tive o meu bem negado. Mas por quê? Porque eu caí numa curva. Por que caiu na curva? Aí tem sempre um porquê, um os porém. motivos, né? Ninguém chega ali do nada, caiu, dormiu. Não. Às vezes um pneu careca, né? Então, assim, isso é passivo. Eu acho que é o mais comum, né, pneu careca? Existem vários fatores, né? Existe falta de manutenção da parte elétrica também. O cara andar de madrugada sem farol. Entendeu? Não tem sem como. seta. São muitos fatores que são complicados ali. Só que assim, a associação ou a seguradora, elas não estão aqui para negar benefício. Sim. Ninguém está no mercado. Mas, ô Gilmar, tem associação X que é ruim. Mas a gente não pode dizer que a associação X é ruim, que o associativismo é errado. Isso é a maior briga hoje em dia. Eu conheço um monte de associação que são boas, sim. Não existe só a ARP que é boa, existe um monte. E existe muitas que são ruins, assim como seguradoras. Eu sempre conto essa história, tá? A minha sogra, já contei até aqui, em outro momento, né? Aqui nesse local que a gente tá. A minha sogra teve um carro, ela colidiu, uma seguradora, né? Que não cabe falar o nome. Pegou o veículo dela, levou embora para consertar, leiloou o carro dela. Oi? E depois negou o benefício. Poxa, bacana. Bom que a seguradora ganhou 2 vezes seguida, né? E a sua sogra? Eu entendo. A partir do momento que você pegou o veículo da pessoa, tô dizendo que eu vou resolver. Sim. É isso aí. Levou. Passou. Minha esposa tá aqui, não deixa eu mentir, tá? Isso aconteceu. Minha sogra também vai assistir, pode até comentar lá se não é verdade. Ela disse, vou pegar o seu carro, vou resolver o seu problema. Tudo certo. Resolveu, livrou ela do carro. Leilou. E a gente, naquela época, não tinha muita formação, né? E minha sogra... Cara, eu lembro, minha sogra tinha aquele telefone de mesa ainda, né? Fixo. Que já não era moda já há muito tempo, né? Mas ela ainda tinha. Ela ligava e falava, alô, tudo bem? Aqui. Aí vinha aquela pessoa, alô, bom dia, ajuda com alguma coisa, senhora? Não ajuda mais, presta pra desligar. Aquele copia e cola. E aí ela falou, mas aí meu carro, depois de muito custo, a pessoa disse, foi leiloado. Que bom. Tá bom, então... Dinheiro? Valor. Não, a senhora não tem direito ao benefício. Ué? Como é que não tem? E aí, foi pra justiça. Não sei, não posso mentir, não sei, 5, 4 anos depois que ela foi receber. Meu Deus! Recebeu... Com juros e correção monetária. Uma mariola, 2 paçocas. O cara Gente. tomou esse liso. Não era o carro, né? Mas você paga 30% para advogado. você Tem não sei isso, o né? quê. Tem toda uma... E aí, enfim, seguradora. Eu imagino. Imagina. Do nada, eu quero meu carro. E aí, meu carro? Não. Se for- Foi leiloado. Gente, pelo amor de Deus. Esse é o maior problema. Se fosse uma associação, talvez aqui a gente estaria falando o seguinte: associação nenhuma presta, que é tudo ruim. Então, o que a gente tem que entender? Foi uma seguradora, cara. Uma empresa de banco, uma empresa, sabe? Firme, uma empresa grande. Sim. E aí? Entendeu? Então, assim, não é muito sobre associação ou seguradora. É sobre organização, é sobre gestão. Isso que importa. E aí, sim, se você vem com uma informação plausível, olha, seu carro não tem direito porque seu carro não tem pneu, seu carro isso... Cara, te deu um papel formal, né? é um perito dizendo isso. Então, aí, beleza. Mas eu quero botar no justiça. Que bote. Se vai ganhar ou não, é um outro fator. Mas tem uma justificativa para aquilo. Agora, se você não tem justificativa, simplesmente leilou o carro da pessoa, não devolve o carro dela, não dá nem o direito de dar tchau pro carro, tem uma coisa errada. Complicado. E o acidente dela foi sinistro. Ela teve costela quebrada, esse osso aqui do meio externo. Aí imagina, a pessoa já tem aquele... fisioterapeuta. Aí a pessoa tem já toda aquela preocupação com o corpo físico, com o que aconteceu, com o hospital e tudo mais. Aí, depois, quando resolve tudo, ainda tem um problema que o carro foi leiloado sem nem saber. Cara... Poxa, eu acho isso bem bacana. Bem bacana, bem interessante.
Você tem alguma pergunta pessoal para fazer para o Gilmar? Eu tenho sim. Eu queria saber a respeito da... Como que a associação, ela lida com a inadimplência, né, da pessoa. Como é que funciona? Por exemplo, eu atrasei um dia. Tô protegido? Não tô? Como que funciona para a associação essa questão da inadimplência, né? Porque eu acho que isso é bem comum, porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu esqueço. Hoje eu tenho tudo anotado. Eu também esqueço Eu tenho tudo anotado. direto. Às vezes, do nada, chega notificação no meu telefone. Você atrasou 2 dias. Eu já fico entrando em desespero. Não vou vender meu peixe aqui não, mas o meu vence todo dia 20. E eu pago ele todo primeiro dia útil do mês, porque pagamento caiu, eu já pago. Porque Já se paga eu logo. Ainda ganha desconto, né? Ainda ganho desconto, tem isso, Importante. Tem isso, gente. Quem paga antes do prazo tem desconto, tá? Aí todo mundo, um mês antes, ó, pagar. Não, mas eu faço, né, nem por conta do desconto. É pra não porque eu esquecer. esqueço. Então vamos botar aí que eu esqueci. Chegou o dia 20, eu esqueci, era um sábado, e eu fui lembrar na quarta-feira, 3 dias depois. Né? Como é Vocês que mandam funciona? alguma mensagem pra lembrar? Vamos lá. Primeiro ponto que é importante entender. A proteção, ela é pós-paga. Então, isso já deixei claro. Uhum. Então, quando você protege seu bem, você utiliza para pagar. Então, né? Vou usar um termo melhor do que utiliza, né? Você está protegido por 30 dias e paga. Né? Porque às vezes você não precisa, às vezes não vai precisar de reboque, né? Não teve nada que aconteceu, graças a Deus, mas você ficou protegido aquele período. Então, você paga no final do mês. Então, o que a gente entende? No dia 20, que é o seu caso, se você não pagar o seu boleto no dia 20, no dia 21, você já não tem acesso mais a nenhum tipo de cobertura. Após 5 dias da sua inadimplência, então no dia 25, que você tiver já sem cobertura, você voltando, pagando, quando você voltar, você tem que fazer uma revistoria, que a gente chama. Para saber se aquele período que você ficou desprotegido, nada aconteceu com o seu veículo. Entendi. Por que isso, né? As pessoas perguntam. Se no dia 24 você foi roubado, você fala, não tinha pago o boleto, tô desprotegido. Porque a gente informa tudo bonitinho. Tô desprotegido, né? Não paguei o boleto. Vou pagar o boleto no dia 25, faço a minha revistoria, né? Eu não faço, não vou ter. E volto minha proteção e depois comunico que foi roubado. Finjo que fui roubado no dia 26. Fui roubado no dia 26 ali. Então, se eu não tiver a revistoria... A gente é muita cara de pau fazer isso. Mas é faltar com a verdade, né? Ah, não dá, não. Olha, eu já lidei com um caso desse. Cara. Eu já peguei um caso, assim, Na época eu conversava, né? No caso de entrevista. E aí eu conversando com o rapaz, ele... Assim, começou a trazer as informações, né? Então... Mas que hora você pagou o boleto? Eu paguei o boleto às 6 da manhã. Ok, que hora que você bateu? 8 da manhã. Entendi. Aqui está o relatório do seu rastreamento. Seu rastreamento diz que seu carro parou 3 da manhã. Então, 3 da manhã, seu carro parou. Não foi essa hora que bateu? Não, eu bati 8. Mas peraí, você bateu 8? Mas aqui, seu carro não movimentou depois das 3 da manhã. Ah, tá, bati às 3, mas aí eu paguei o boleto depois e quis ter acesso aos benefícios. Então, o senhor sabe que o senhor não tem direito. Eu sei. Dá para fazer alguma coisa? Não, não dá. Entendeu? Não tem acesso ao benefício, felizmente. Então, assim, a gente sempre vai ter meios de achar a verdade, mas acontece. Acontece a pessoa falar. E, assim, eu nem digo só que seja má fé. Bom deixar isso claro. Às vezes a pessoa não tinha realmente condição de pagar, foi pagar depois, acabou tentando agir da forma mais malandra, mas infelizmente não tem acesso. Mas isso aí no caso de acontecer, né, uma ocorrência, né, uma avaria no veículo e tudo mais. Mas em caso de não ter acontecido, apesar, você já explicou, um dia depois do vencimento já perdeu os benefícios. 5 dias depois, você tem que fazer uma nova vistoria para mostrar que o bem tá ok, tá ali, tá bonitinho, a minha televisão tá aqui, tá com todas as pontas. Isso aí. Né? E aí é feito até um comparativo de vocês, assim, opa, calma aí, tô olhando o antigo, tô olhando o novo aqui. Sim, a gente entende, né, que vai existir uma depreciação do bem ao longo do tempo. Imagina, você tá lá há 3 anos, vamos supor. Sim. E aí o seu carro já não é mais o mesmo em 3 anos. Ele vai ter um arranhãozinho, vai ter, né, pequenas avarias. Sim. É diferente de eu pegar a sua revistoria e você tá sem para-choque, capô estourado,
O carro, quando vai tirar foto do painel, a luz da airbag é acesa. Então, são esses cuidados que a gente tem. Então, Entendi. o comparativo não vai existir, assim, diretamente, a não ser que a gente pegue uma grande avaria no veículo. Avaria que chame a atenção. O carro está batido, ou a pessoa tentar utilizar de meios fraudulentos para falar que um carro que não é dela. Então, a gente vai sempre agir dessa Sempre forma. aparece uma coisinha ou outra. E a questão da adesão, ela precisou fazer essa nova vistoria. É feita uma nova adesão? A gente sempre diz que ela pode ser cobrada. Pode ser cobrada, sim. Entendi. Mas, naturalmente, a gente não cobra, tendo visto que a gente utiliza hoje de meios de aplicativo. Então, o próprio associado ele consegue fazer as fotos através de um aplicativo. E o aplicativo ele utiliza a inteligência artificial para averiguar aquele veículo, aquela foto, bem como geolocalização. Então, saber se o associado se moveu no longo das fotos, se ele estava realmente naquele local, que o rastreador aponta que o carro está. Então, a gente utiliza de vários meios para que essa vistoria aconteça sem custo e de forma assertiva. Entendi. Bacana. Cara, muito bom. Facilita bastante. Acho que o que eu tinha de dúvida, eu acho que eu consegui Já esclarecer tirou tudo todas hoje. hoje. A menina lá que atende da Arpia vai agradecer muito, A porque o Gui... Fernanda, né? Gui tá devendo a ela sorvete, açaí, Cara, mas um eu bolo de perturbo a vida chocolate. dela. Agora você não vai precisar mais perturbar a bichinha. Mas eu perturbo muito a vida dela. Gente, essas dúvidas que eu mostrei hoje, né? Tanto as minhas como as que estavam aqui na pauta pra gente Na poder pauta. conversar com E ficou algumas com o ainda nosso presida, né? que não perguntamos ao nosso presidente. Né? Então vamos marcar uma próxima para tirar todas as dúvidas, não é mesmo, meu povo? Cara, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Queria te agradecer por poder participar. Vi que Mesmo esse não negócio da gostando de né, câmera. não era o forte, mas nem pareceu. Acho que depois Fluiu que bem. embalou ali... né, Vamos marcar a próxima. Produção, vamos lá, vamos ver na agenda dele o próximo podcast, que ele já vai vir, ó. Maravilhoso. Não, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha sido bem didático com as informações. Eu tenho certeza que se alguém ainda persistir com dúvida, né, das pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente, vai conseguir sanar com a nossa equipe. Como eu disse, a gente tem uma equipe bem preparada para acompanhar isso. É isso, obrigado pela oportunidade, espero podendo, né, vir novamente. Mas acho que pode marcar com uma pessoa mais específica no setor de rastreamento, do setor de sinistro. Bacana. Pessoas que Uma consigam, boa. Gostei da ideia. são treinadas a estar aqui, Quem explicar sabe- mais específico daquele determinado assunto. Quem sabe trazer um perito, né? Também. Sim, Poder sim. falar sobre colisão, Sim. sobre a avaria do veículo. Sim. A gente, assim, eu tenho bastante informação, mas muitas vezes eu falando, a pessoa, você é o presidente. Isso E verdade. vai deixar claro que eu não sou o presidente, né? Eu estou presidente. Né? Então isso pode mudar, né? A gente passa por eleição, né? Isso é importante dizer. Esse é o associativismo, a raiz disso, né? A gente passa por apresentação de valores, a gente tem reuniões semestrais. Então, eu estou presidente. E futuramente, né, outra pessoa assumindo o cargo, que vem aqui também, que deixe isso claro, né, que passe informações. É sempre importante trazer pessoas com perícia naqueles assuntos, Uhum. né? Então, é isso. Entendimento, conhecimento. Pra tirar todas as dúvidas, né? Eu falando de sinistro é uma coisa, mas quem vive todo dia ali, né? O nosso funcionário que está pronto para atender, para poder tirar essas dúvidas, esclarecer o associado, é da mesma forma que ele fala com o associado, ele vai falar com vocês aqui. É Eu acho bacana. importante ter isso sim. Sim. Ai, gostei da legal. ideia. Cara, também Vamos gostei botar muito. aí na nossa lista, que é enorme, Nossa de lista aqui. ideias. Aqui, ó, cabeça... Olha, eu acompanho vocês, hein? Tô sempre lá assistindo. Obrigado, os vídeos. obrigado. Vocês estão É? tirando Obrigada. onda. Pô, cada dia que passa, acho que a brincadeira aqui tá ficando um pouquinho mais séria. Mesmo o Gui a não galera- deixando eu falar às vezes, eu... Ah, que mentira. Olha, depois dessa, da minha vinda, pode ficar ao vivo. É porque eu não consigo. Eu também não. Fica a dica aí, ó, pros próximos ao vivo. Quem sabe, né? Vamos deixar um pouco mais pra diante. Gilmar, ó, um prazer ter você aqui, Obrigado. tá? E Até a próxima, porque Até a terá... próxima. Gente, a mão dele tá gelada, tadinho. Nervoso? Bebe uma aguinha, bebe. Já bebi 2 copos. Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E será que já temos um próximo? já temos um próximo e vai ser o Arpia Convida também. E já pode falar quem vai vir Vai dar ou você spoiler? quer Não, dar não surpresa? vou dar spoiler ainda não. Mas assim,
Posso falar que é do mundo automotivo, é um entusiasta, gosta muito de motor, gosta muito de fumaça, gosta muito de mecânica. Então, a próxima eu vou trazer meu filho, que ele vai adorar assistir isso aqui. Traz o Brian. Droga, é o Brian. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem o próximo. Soltaremos alguns spoilers nos nossos perfis pessoais, vou do Instagram, até mesmo lá da Arpia. Não deixe de seguir, não deixe de curtir, de comentar. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, não tem problema Compartilhe. nenhum. Olha só, nós estamos gostando dessa brincadeira de andar na rua e falar, olha lá, o menino e a menina da Arpia, eu tô adorando, do gente. Pode parar sim e pedir autógrafo. Mas é aí, gente, muito obrigado por mais uma vez estarem acompanhando e um beijão e até a próxima. Até a próxima.